O que é audição? A audição é um dos 5 sentidos do corpo humano que nos permite ouvir. Os seus principais órgãos são as orelhas, que antes eram designadas ouvidos. E o fato de possuirmos uma orelha em cada lado da cabeça nos ajuda a ter uma melhor percepção da localização da origem do som. Estarei falando sobre as curiosidades da audição. A primeira curiosidade é que o ouvido ele não ouve som algum. Quem ouve é o cérebro. O ouvido ele só tem a função de captar ondas sonoras e transmiti-las ao cérebro. Quem as decodifica e interpreta como determinado som é o cérebro. A segunda curiosidade é que o ouvido humano ele detecta sons de 20 a 20 mil Hz. Isso é, desde um mínimo ruído de um mosquito até o barulho de um avião a jato. Uma coisa muito importante é que o Brasil é um dos maiores campeões mundiais na frequência de perda auditiva por conta de ruído. E também vale lembrar que o sistema auditivo é extremamente sensível. O som alto, explosões, o uso constante de fone de ouvido, por exemplo, pode causar uma perda irreversível na audição. Orelha externa. A orelha externa, ela tem a função de capturar o som e encaminhar o som para o metaacústico externo, que vai conduzir o som até a membrana timpânica, né? Então o som ele vai para dentro do ouvido. A orelha externa, ela é formada por cartilagem elástica de forma irregular. Nós temos aí na imagem mostrando do lado esquerdo, nas setinhas azuis, lá em cima a hélice. Nós temos a hélice e aqui do lado rosa nós temos o ramo da hélice, onde inicia a hélice. Aí a hélice vai mantendo sendo a hélice e lá embaixo a gente tem o lóbulo da orelha. O lóbulo da orelha, ele não segue como um padrão, né? O tecido dele é um tecido fibroso, né? Que possui vasos sanguíneos. Continuando nas setinhas azuis, nós temos lá em cima a escafa, né? Logo embaixo, nós temos a fossa triangular. Na fossa triangular, nós temos o ramo da hélice, né? De rosinha. Voltando para o lado esquerdo, nós temos o tubérculo auricular. Logo embaixo, nós temos a antihélice. Após a concha da orelha. Embaixo nós temos o antitrago. O trago ele fica do outro lado da setinha rosa, né? Aí lá em cima, começando na setinha rosa, nós temos o ramo da antihélice. Logo embaixo nós temos a cimba da concha, né? Embaixo nós temos o ramo da hélice, né? Que eu já citei. Logo após a incisura anterior. Embaixo nós temos a cavidade da concha, o trago, a cavidade da concha, né? E a incisura antitrágica. A orelha média, ou cavidade timpânica, consiste de um espaço oco no osso temporal preenchido de ar que vai do tímpano ou membrana timpânica até a orelha interna. Dentro dessa cavidade há 3 ossículos articulados entre si, cujos nomes descrevem a sua forma: martelo, bigorna e estribo, além da tuba auditiva, que antes era conhecida como trompa de Eustáquio. Os 3 ossículos são os menores do corpo humano e se ligam como uma ponte o tímpano à orelha interna. O martelo é um pequeno osso localizado
na orelha média, que em uma extremidade está ligado ao tímpano e em outra à bigorna. Ele recebe a vibração sonora e a transmite à orelha interna. Bigorna é um pequeno osso localizado na orelha média que em uma extremidade está ligado ao martelo e em outra ao estribo. O estribo é um pequeno osso localizado na orelha média que em uma extremidade está ligado à bigorna e a outra à janela oval. O tímpano é uma membrana extremamente fina que separa a orelha externa da orelha média. Transmite a vibração das ondas sonoras aos pequenos ossos localizados na orelha média, bigorna, estribo e martelo. A principal função da orelha média é transmitir o som da membrana timpânica para a orelha interna. As ondas sonoras se movem na membrana timpânica e esta move os ossículos que conduzem as vibrações sonoras para a orelha interna. A tuba auditiva está conectada à cavidade timpânica com a nasofaringe. Ela permite que o ar penetre na orelha média. A sua função é igualar a pressão dentro da orelha média à pressão atmosférica. Dessa forma, de um lado ao outro do tímpano, a pressão permanece a mesma. Quando essas pressões ficam diferentes, não ouvimos bem até que o equilíbrio seja restabelecido. Os ossículos convertem mecanicamente as vibrações do tímpano em ondas de pressão que são amplificadas do fluido da cóclea, o ouvido interno. As vibrações são selecionadas primeiro pelo martelo. As vibrações sonoras causam um movimento na membrana timpânica, que então cria um movimento ou oscilação nos ossículos auditivos. Eu vou estar falando sobre a orelha interna, que também é chamada de labirinto. E ela é formada por escavações no nosso osso temporal, revestida por membrana e preenchida por líquido. A orelha interna, ela vai se limitar com a orelha média pela janela oval e a redonda, como a gente pode ver aqui nessa primeira imagem. O labirinto, ele vai apresentar uma parte anterior, que vai ser a cóclea ou caracol, e essa parte a gente pode ver aqui nessa primeira imagem, que é bem parecida com o caracol, e na segunda imagem a gente tem uma visão mais nítida da cóclea. E a cóclea, ela está relacionada com a audição. Na parte posterior do labirinto, a gente vai ter o vestíbulo e os canais semicirculares, e eles vão estar relacionados com o equilíbrio. Na primeira imagem, é perceptível que a cóclea ela é composta por 3 tubos individuais. Esses tubos eles vão ser colados um ao outro. Esses tubos eles vão ser a escala timpânica, a escala vestibular e a escala média. E todos esses tubos eles vão ser separados um do outro por membranas. Então, a membrana existente entre a escala vestibular e a escala média, ela vai ser tão fina que não vai oferecer um obstáculo para a passagem das ondas sonoras. Então, a sua função é simplesmente separar os líquidos das escalas média e vestibular, porque esse líquido ele tem origem e composição química distinta entre si. Por outro lado, a membrana que vai separar a escala média da escala timpânica, ela vai ser chamada de membrana basilar. E ela é uma estrutura bastante resistente, que vai bloquear as ondas sonoras. Então, na superfície da membrana basilar, vai se localizar o órgão de Corte, como a gente pode ver ali nessa segunda imagem. No órgão de Corte, vai ter células nervosas ciliares, ou seja, células sensoriais. E sobre o órgão de Corte,
vai ter uma estrutura membranosa que vai ser chamada de membrana tectórica, que a gente também pode ver ali nessa segunda imagem. Essa membrana tectórica, ela vai se apoiar como se fosse um teto sobre os cílios das células sensoriais. Como eu havia dito no início, o labirinto ele vai ter uma parte anterior, que eu já falei, e vai ter uma parte posterior, que vai ser chamada de labirinto posterior. E esse labirinto posterior, ele vai ser constituído pelos canais semicirculares e pelo vestíbulo. Nessa primeira imagem, a gente pode ver claramente os canais semicirculares. Esses canais, eles não têm função auditiva, mas eles são importantes na manutenção do equilíbrio do nosso corpo. Então, eles vão ser pequenos tubos circulares que vão conter líquido e eles são colocados, respectivamente, em 3 planos espaciais, que vai ser um na horizontal, como a gente vê na imagem, e 2 na vertical. E no término de cada canal semicircular desse, vai existir uma válvula com uma forma de folha, que vai ser chamada de crista ampular. Essa crista, ela vai conter tufos pilosos, e os tufos pilosos vão ser os cílios. E a crista ampular a gente consegue ver nessa segunda imagem. Entre os canais semicirculares e a cóclea, vai ter uma grande cavidade cheia de um líquido chamado perilinfa. Essa cavidade vai ser o vestíbulo. Então, no interior dessa cavidade vão existir 2 bolsas membranáceas, que vão conter um outro líquido chamado endolinfa. Uma vai ser póstero-superior, que vai ser chamada de untrículo, e a outra antero-inferior, que vai ser chamada de sáculo. Tanto o utrículo quanto o sáculo vão conter células sensoriais, que vão ser agrupadas em estruturas que vão ser chamadas de máculas. Na base da mácula vão existir células nervosas que vão projetar cílios sobre uma massa gelatinosa, no qual vão estar localizados minúsculos granúloos calcificados, que vão ser semelhantes a pequenos grãos de areia, que vão ser chamados de otólitos. Então, nessa primeira imagem, a gente vê as máculas e os otólitos. E nessa segunda imagem, a gente vai ver a orelha interna, então, por completo, que vai ser a cóclea, o vestíbulo e os canais semicirculares. Vamos falar agora um pouquinho sobre o nervo vestíbulo coclear. Ele é o 8º nervo craniano, né? É um nervo sensitivo. Ele consiste em 2 partes, que é a porção vestibular, que vincula impulsos nervosos do sistema vestibular, e a porção coclear, que vincula impulsos da cóclea. Essas estruturas, né, fazem parte do ouvido, e a gente está falando sobre audição. E esse nervo tem fibras sensitivas aferentes. E essa palavra significa que é em direção ao centro, como de uma área periférica de um membro ou direção ao sistema nervoso central. E a palavra eferente, né, é o oposto de aferente, que significa para longe do centro e em direção à periferia. Ou seja, quando o estímulo é carregado do cérebro em direção a uma área periférica.